E aí, pessoal, vamos lá para o nosso resumo, né, da nossa aula, Isso aí. que vocês vão fazer as atividades daqui a pouco, né? Exatamente, só para dar uma relembrada no conteúdo. Vamos lá? Então, iniciando aí a revisão da parte 1 de indução eletromagnética. Então, a indução eletromagnética é um fenômeno relacionado, eu sempre falando de fenômenos, né? Relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético. Então, você tem um campo magnético, coloca esse condutor lá dentro com certo tipo de movimento, né? Quando ocorre a variação do fluxo que o atravessa, então, aí tem algumas formas de variar, né? Com a velocidade passando pelo campo ou girando, né, alguns equipamentos. Aqui, experiência de Faraday, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma bateria, essa bateria vai passar uma corrente elétrica por esse fio, né? E vai aparecer um campo magnético, vai interagir com este outro, induzindo uma corrente elétrica que vai ser medida aqui. Então, no amperímetro vai marcar que está tendo uma variação aí. O que está variando? Está movendo, né? As partículas estão em movimento. Bom. Até porque o OS tinha feito essa experiência, né, Mac? Isso. E aí, pessoal? O OS tinha feito essa experiência e ele colocou uma bússola e percebeu que a corrente elétrica provocava um efeito magnético na bússola. Isso. Que mudava a orientação no campo terrestre que a bússola fazia. Exato. E aí o Fábio falou, então vamos ter que provar isso aí, vamos ver se tem. Se existe, se a corrente gera um campo, será que um campo vai gerar corrente? Aí ele mediu a corrente, na verdade. Isso. E aí foi a evolução para o que nós temos hoje, né? Justamente. Aí alternada, corrente alternada, né? Vamos lá, continuando. Então, a versão mais difundida da lei de Faraday afirma a força eletromotriz induzida em qualquer circuito fechado, lógico, né? Não pode ser aberto, é igual ao negativo da variação do fluxo magnético com o tempo na área delimitada pelo circuito. Lógico, você tem que entender que tem que passar por uma área. Então, aqui, na realidade, está passando por espiras, né? Então, eu vou aproximar o polo norte. Quanto mais próximo, como o Décio falou durante a aula, mais próximo às linhas, mais intenso o fluxo magnético. Quanto mais longe, perceba ó, que está bem espalhado. Então, você aproximando. Aí você pode fazer o movimento de ir e vir ou simplesmente passar e constatar ali que vai ter essa corrente. Lógico, para manter ali uma medição, você vai ter que movimentar indo e vindo para ter uma corrente alternada. Bom, a variação de fluxo causada pela variação de uma área. Como é variar a área? Eu vou aumentar, diminuir? Não, eu simplesmente vou fazer essa espira aqui, ou essa... É uma espira. De um circuito. Isso. Aí colocando, pode ser retangular, quadrada, circular, independente disso, aos poucos você vai adicionando partes dela dentro do campo magnético. Quando estiver totalmente dentro, não vai ter aí o surgimento dessa corrente induzida, mas enquanto estiver entrando no campo magnético, quando estiver saindo também, vai ocorrer. Observe que a área A, né, através da qual ocorre o fluxo, varia conforme a espira se movimenta. Quando A aumenta, surge uma corrente em determinado sentido. Quando A diminui, lógico, né, em sentido contrário. Quando a espira está em repouso ou totalmente mergulhada, no campo não surge ali, né, uma corrente, porque não há variação. Se não varia, não tem essa situação. Aqui é diferente, aqui é o giro, né? Então, a variação do fluxo é causada pelo giro, porque eu estou falando de ângulo. Então, você vai fazer girar num sentido ou no outro. Aí, você vai variar a área, né, de acordo, aumentando ou diminuindo com o giro. Lembrando que aí nós vamos falar de reta normal, né? A reta normal é 90, nesse caso, as linhas de campo não passam por dentro da espira. Então, na verdade, acontecendo aí cosseno de 90 zero, aí vai ser zero, né? Beleza? Então, já vão lá, façam a atividade, já nós voltamos.
Então, agora tirar as dúvidas, né, que ficou, ou de uma forma assim caracterizando, geralmente esse assunto é um pouco mais teórico, né, prestar atenção no movimento, de que forma tá ocorrendo e saber se está tendo aí a indução da corrente elétrica, certo? Vamos começar? Vamos lá. Iniciando aí a primeira questão. Bom, questão de número 1. A Costa Rica, em 2015, chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a hídrica, a eólica, a geotérmica. A lei da física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica, no caso, é a lei de Faraday, que pode ser mais bem definida pela seguinte declaração. Qual delas será? Qual delas vai estar de acordo com a lei de Faraday? Toda carga elétrica produz um campo. Toda carga, sem exceção, produz campo elétrico. Um campo elétrico com direção radial, cujo sentido independe do sinal da carga. Então, olha só, está falando de campo magnético. Né? Isso. Só que campo elétrico, desculpa. Só que campo elétrico, lógico, ele tem, sim, uma característica de ser positiva e negativa. Toda carga elétrica produz um campo elétrico? Lógico que produz. Nós vamos linhas de campo de afastamento e de aproximação lá na aula de campo elétrico, né? Quando eu falo sentido independe, isso aqui não. Depende sim, né? Então, essa questão aqui está errada. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético com direção radial ao fio? Não. A direção não é radial ao fio, não é na direção do raio. É circulando e mudando, lógico, a direção, né? Então, também é errada. Uma carga elétrica em repouso imersa em um campo magnético sofre uma força centrípeta? Não, sabe por quê? Nós falamos aqui... Força é QVB, né? Tem que ter velocidade zero. Exatamente. Repouso. Primeiro que não tem velocidade. Segundo que tem que estar perpendicular ao campo, né? Para poder sofrer uma rotação aí. Toda onda eletromagnética, tomar cuidado que é sempre aqui, esse toda aqui acaba entregando, né? Toda onda eletromagnética torna-se onda mecânica quando passa de um meio denso para o menos denso. Nada a ver. A luz é uma onda eletromagnética que pode mudar de meio, né? Do ar para a água, por exemplo. Mas não vai se tornar mecânica. Na casa aí da água para o ar, que é mais denso para menos denso. Isso, né? só que ele está dizendo que se transforma na onda mecânica. Não tem como, não é assim. Isso aqui está errado. A força eletromotriz. A força eletromotriz. Se não for essa aí, o exercício está enrolado. Vamos lá. A força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para realizar essa variação? Então aí, sim, né? Lei de Faraday. É só uma questão de leitura, né? Observar bem no texto, que aí eles conseguem resolver tranquilamente. Uma questão 2, vamos fazer umas continhas. Uma espira está imersa, está dentro, em um campo magnético e, no caso, né, a intensidade do fluxo magnético atravessa é igual a 4 vezes 10 a menos 6 Weber, tá? Tá meio quebrado aqui. 4 vezes 10 a menos 6. Em um intervalo de tempo de 20 segundos, aqui está ajudando porque as unidades estão legais. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero, então ele tem o valor de 4 vezes 10 a menos 6 e reduz para zero em 20 segundos. Determine o valor da fé induzida na espira nesse intervalo de tempo. Como que eu calculo? Equação matemática para a lei de Faraday, né? Isso. Na verdade aí, né? O negativo do fluxo magnético dividido pelo tempo me dá fém. O que ele fala aqui? Está tendo uma variação? Sim. Está reduzindo, né? Está saindo de um valor de 4 vezes 10 a menos 6 para zero. Então, o final é zero. O inicial é 4 vezes 10 a menos 6. Substituindo, o tempo está em segundos, não precisa fazer nenhuma transformação aqui. Negativo com negativo fica positivo, né? Jogo de sinal. Eu não gosto de falar, mas o pessoal costuma, né? Menos com menos. Menos com menos. Menos com menos. Aí fica feio, né? Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Mas a pessoa usa do jeito que quiser. Isso aí é uma questão de você, como você vai lembrar, né? Fazendo a divisão bem simples, 4 por 20, 0,2, vezes 10a menos 6. Já estava em cima, só repete, não posso fazer nada com ele. Mas o resultado
é geralmente colocado em notação científica. Até porque nós temos as nossas medidas aí na letra A, B, C, D, E, todos em notação, né? Então você não conseguiria achar. Bom, então passa a vírgula para frente, aumenta o número, diminui a potência, né? Se a potência é menos 6, vai ficar menos 7. Reduzir é, na realidade, o negativo, né? Você soma um negativo ali. Menos 6, menos 1. Como eu falei que a... Letra D de Décio. Olha aí. Como eu falo que não existe a subtração, né? Eu estou somando dois negativos. Não tem a M de McEnroe, né? Não. Então, mas a gente pode inventar uma aí. É ruim que vai ter Décio e Daisy, daí vai ter que ter duas respostas D. D de Décio e D de Daisy. Então, bora lá. Beleza. Uma questão bem tranquila, só prestar atenção para não substituir errado. Saber onde vai o zero aqui, que é o final, não inicial. é bem simples, né? Questão de número 3. Determine o fluxo magnético, em Weber, sobre uma espira quadrada de lado 20 centímetros, sob a influência de um campo magnético perpendicular à reta normal ao plano dessa espira e de módulo 100 Tesla. Então, área, né? Lembrando que área, né? Agora. Sim, 20 centímetros, né? Tem que multiplicar, porque ele deu lado. Mas isso aí é coisa simples, né? Área lado vezes lado, Com tranquilo. certeza. Transforma primeiro em metros. Será que precisa? Será que eu vou fazer todo esse trabalho? Presta atenção aqui, ó. O campo magnético perpendicular à reta normal. Quando eu falo perpendicular, o que eu tenho? Eu tenho duas retas que se cruzam fazendo um ângulo de 90, certo? Quando eu falo isso, eu uso o quê? O cosseno. Cosseno de 90 pode ser... Ô, professor Mac, eu ia fazer toda a conta e ia chegar em zero. Olha aí, pra que isso? Caramba! Então, vamos apagar isso aqui. Lembrando, ó, perpendicular à reta normal. Então, aí não vai conseguir realizar os cálculos. Lembrando que cosseno, aí é o 90 que vai zerar tudo. Então, Que é BA, né? Cosseno de teta. então bora né? lá. Aí a explicação, né? O campo magnético é perpendicular ao plano da espira, o que significa que não existem linhas de campo magnético passando pelo material. Portanto, nesse caso, o fluxo magnético é nulo. Se não passa, não tem como, né? Tem que passar, tem que variar. Aí, usando a equação, se você quiser usar... Tá aqui, ó. Tranquilamente. Fica igual a zero, cosseno aqui, ó. Esse valor é zero. Se é uma multiplicação, não precisa saber valor de nada. Tudo que é multiplicado por zero é zero. Até que alguém prove o contrário. Por enquanto é assim. Por enquanto é zero. Então, letra A, né? Aí a pessoa, eu vou transformar, eu vou fazer, eu vou anotar. Poderia, mas quando pegasse o cosseno de 90 e multiplicasse tudo por zero, isso. E encontrar o zero. Por exemplo, no Enem, como já foi falado aqui, o Décio falou, eu não vou perder tempo, eu preciso de tempo. Justamente. A Enem é muito extensa, né? Primeira vez que eu fiz Enem, eu não consegui ler a prova toda. Era muito extensa. Eu fiz por fazer, que eu já estava na graduação, mas eu não consegui ler de tanto texto. Agora já é bem menos. É bem menos comparado ao que eu li. Aquilo lá era uma bíblia, né? Agora tá só um capítulo. Bom, então aí, beleza. Tá. Ali já disse que é zero, né? Então, se liga no Enem. Isso. Uma espira circular que tem um raio de 0,2 metro, se não for perpendicular, não tem que encontrar, viu? Está sob influência de um campo magnético de módulo 5 Tesla. Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal, 60. Então, 60 vai ter que calcular aí, porque nós temos o raio, né? E outra, uma espira circular. Quando eu falo circular, quem é que vai aparecer? O π, só que aqui está arredondado, né? Já pediu que o π é igual a 3, então você segue o valor. Isso. E o cosseno de 60 é 0,5, né? Facilitar os cálculos, né? Então, φ é igual a campo, área e cosseno de 60. Você tem que calcular a área, né? Que é πr ao quadrado. Porque lá no círculo, o círculo é πr ao quadrado. Isso. Né? Se fosse só o valor da circunferência, né? Agora é só substituir.
Então, aí é só lembrar essa equação. Bom, R ao quadrado, que é o raio, já está em metros, 0,2 ao quadrado. Π é 3, que foi dado arredondando, aí que o π ele é uma dízima, né? Nunca acaba, você tem que escolher quantos números usar, então aí ele arredondou para ficar mais fácil. 5 é o campo, Tesla, 5 Tesla, e meio é cosseno de 60. Realizando essas contas, você vai chegar no resultado de 0,3 Webers. Aí, quem você quiser, ó, 3 vezes 5, 15, né? Você multiplica por meio, dá 7,5. Eleva a 2, 0,2 ao quadrado, vai dar 0,04. Multiplica por 7,5 e vai chegar nesse resultadinho aqui, ó. Perfeito. Então, 0,3. Bom, eu achei que está bem tranquilo, direto. Aí eu acho que não tem necessidade de fazer essa conta, né, gente? Porque eu digo assim, mas tem que fazer. Não, conta ali é só multiplicar, levar ao quadrado e multiplicar por meio. Por isso que nós colocamos, nesse caso, direto. E nós estamos aí no 3º ano, então isso aí, para você, ó, apesar que hoje você vai fazer uma compra, chega lá, a pessoa... Dá 7,50, eu dou 10 reais, o cara bate na calculadora. Isso significa dependência de uma pessoa não fazer nada, né? Então tem que exercitar. Então isso aí faz para, professor, mas eu não consigo fazer só. Consegue. Ou você vai, até algo interessante. Se praticar, consegue. Fala assim, Faraday, Einstein realizou inúmeras tentativas, até Einstein fala, né? Que na 100ª vez, eu acho que ele tem uma frase que fala que na 100ª vez conseguiu em um de seus experimentos. Eu não lembro bem se é Einstein, mas fala assim, na 100ª vez. Imagina ele, que era o cara que fazia lá, lógico, tem toda a história dele, nunca não foi genial desde criancinha, né? Sempre tem seus problemas. Evoluiu, teve que fazer 100 vezes para chegar no resultado, e teve teorias dele que ele nem conseguiu provar, porque não tinha tecnologia na época dele. E até hoje ainda algumas estão por aí. A última foi a ondas gravitacionais, né? Pela sensibilidade e a precisão dos instrumentos, certo? Então, beleza? Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau. Até a próxima aula.